Boa noite, boa noite, boa noite os meus amores do Instagram, que vão me acompanhar pelo Instagram. Boa noite os meus amores do TikTok, que vão me acompanhar pelo TikTok. Não, hoje não é dia da oração, amanhã é o dia da oração, no sábado. Mas lembra que eu disse para vocês que hora ou outra eu entrava de surpresa, hora ou outra eu entrava sem avisar? Pois bem, sextou, sexta-feira, eu em casa e me bateu uma saudade de vocês. Depois que eu fui descansar, depois que eu fui pensar, toda a semana eu peguei meus livros para ler e eu resolvi que eu queria fazer isso com vocês. Eu queria partilhar um pouco da minha leitura, um pouco, do que eu estudo junto com vocês. É uma entrada mesmo, porque estava com saudade e queria fazer junto com vocês para que vocês conhecessem também minha rotina, meu modo de estudar, meu modo de conhecer, de tentar aprender as coisas também. E aí eu resolvi entrar, falar com vocês, conversar um pouco e tudo mais. Mas vejam o que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Bloquinho da Mayra Rocha, olha o bloquinho da Mayra Rocha aqui, já tem até camisa oficial. E hoje eu resolvi entrar com ela para que vocês lembrem que vai ter bloquinho da Mayra Rocha a partir da semana que vem, no dia 13. No dia 13 de fevereiro começa o bloquinho da Mayra Rocha, ó, com camisa e tudo, tá? Camisa e tudo. Vai ter, terá, sorteios de caneca do bloquinho da Mayra Rocha também para vocês durante todo o bloquinho. Fiquem atentas que durante o bloquinho, durante a conversa com o convidado e comigo, a gente vai, perguntar e a primeira pessoa que escrever lá, que responder, vai ganhar a caneca do bloquinho da Mayra Rocha, que também tá muito, muito, muito bonitinha. Então hoje eu vim com a camisa aqui, ó, bloquinho da Mayra Rocha, tá bom? Meu cafezinho aqui, sexta-feira, então hoje eu posso ficar acordada até mais tarde, lendo meus livros, fazendo minhas anotações, conversando com os espíritos, fazendo o que eu gosto de fazer, batendo meu papo com meus amigos espirituais também. E aí eu falei, por que não entrar? Por que não conversar com essas pessoas lindas? Por que não partilhar a minha noite de sexta? Eu sei que vai ter muita gente que vai sair, tem muita gente saindo do trabalho agora, tem muita gente se preparando, Mas muita gente pensando, será que hoje é sábado? Não, hoje não é sábado, gente. A oração é amanhã. Amanhã a gente vai fazer a nossa oração como todo sábado. Hoje eu tô entrando mesmo por saudade, para conversar. Eu sei que tem muita gente com o coração angustiado por algum motivo. E aí eu entrei justamente para falar com vocês. Dia 21 tem Fraternidade Sem Fronteiras na Casa da Caridade. Aqueles que quiserem participar, façam a inscrição no site da Fraternidade. Passaremos o dia inteiro juntinhos, conversando sobre caridade, conhecendo os projetos da África. Será um dia em que a Casa da Caridade foi cedida à Fraternidade Sem Fronteiras. O evento é da Fraternidade e nós estaremos lá como bons voluntários, tá bom? Então, eu sei que pode ter muita gente nova por aqui. Vamos fazer uma coisa que eu fazia no início. Vamos primeiro responder uma pergunta do Instagram e uma pergunta do TikTok. Vocês do Instagram podem fazer suas perguntas. Eu vou responder uma do Instagram e uma do TikTok também, viu? Uma do TikTok também. Vamos lá, vamos ver aqui. É café e água, Caiane. É um negócio que desde pequena eu não consigo, viu? Café e água a vida todinha. Ó, podóloga, a primeira vez aqui com o coração muito apertado. Então, você chegou no lugar certo. Hoje é justamente para as pessoas que estão com o coração apertadinho, com o coração ali sofrido pelo luto, sofrido pela doença, sofrido por tantas mazelas que a gente adquire, que a gente já adquire.
pessoal do Instagram tá perguntando muito sobre agenda, né? Eu vou pedir para o Everton colocar a agenda, né? A minha agenda de viagem, que é a partir de março, tá bom? Que é a partir de março, no Instagram. Juliana falando que tem muita vontade de participar do Espiritismo, né? Pronto. Então vem cá, já vi um monte de pergunta em cima, muitas coisas também aqui no TikTok. Então, para muita gente que é a primeira vez, eu vou fazer um compilado. Ó, Dona Sônia disse que a saudade apertou e foi ao cemitério. As pessoas pedindo para falar sobre o câncer. Então vamos fazer um compilado aqui para as pessoas novas que chegaram e também para os meus amores que já estão comigo há mais tempo. Quem não me conhece, a gente sempre se reúne por aqui, na verdade, para nos abraçar. Nós nos reunimos para nos entender, para nos acolher, né, para nos sentir. Aqui no Instagram da Casa da Caridade, no TikTok, nós não precisamos maquiar, nós não precisamos atuar, nós sempre viemos aqui com o que nós somos, com o que nós temos. Então tem dia que a gente está ruim, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está alegre, tem dia que a saudade bate muito mais forte do que os outros dias, tem dia, né, que tudo parece perder o sentido, tem dia que parece que a gente quer, né, desistir. Márcia me pergunta, Mayra, você trabalha com o Espiritismo? Márcia, o Espiritismo é a minha missão. Eu sou médium aqui em Brasília, médium psicógrafa. Estou explicando porque tem muita gente nova, né? Então eu sou médium psicógrafa. Um dos meus trabalhos é a psicografia, mas também dou recados aqui sempre que permitido, sempre que eu tenho alguém aqui comigo. Mas isso é um dos meus trabalhos. O meu trabalho principal é o consolo, é o conforto, é acolhimento. E a Casa da Caridade tem 22 trabalhos materiais, são caridades materiais, desde fazer enxoval de criança até a pensão para o Flor de Mandacaru, que são as pessoas que estão em estado terminal de câncer ou degenerativo. São 22 projetos, acompanhem no Instagram, os projetos estão todos lá. Tem cesta básica, tem Itimaria, tem muita coisa, é muito projeto. O projeto dos médicos, o projeto dos psicólogos. Então tem muitos projetos bonitos na casa também. Mas não, eu sou advogada e eu trabalho num órgão público hoje em dia. Essa é a minha profissão. Estou terminando psicologia, então daqui a um tempo aí eu faço a minha mudança de profissão, se Deus quiser. Mas sempre muito grata ao direito. Minha atual profissão é realmente a advocacia, advogada no direito, tá bom? O Espiritismo não é profissão. O Espiritismo é uma missão, um trabalho. E eu sempre digo, né? Sempre digo a todo mundo que me procura. Dai de graça o que de graça receber. A mediunidade não é profissão. A mediunidade não é profissão. Isso é como eu entendo e como os meus mentores também, né? O meu mentor Inácio Daniel e o mentor da psicografia entendem, sempre me ensinaram, tá certo? Então, não. Eu não trabalho com o Espiritismo. Meu trabalho profissional é direito, advocacia, tá bom? Pois bem, vamos lá. Eu vi muita gente fazendo várias perguntas e me dizendo várias coisas, então vamos compilar. Primeiro, que tem dia que a saudade aperta como se estivesse dando um nó. Parece que ela amarra a alma da gente e dá um nó. E tem dia que ela vem mais leve, mais amorosa e aí ela dá um laço. Entendem a diferença? Tem dia que é nó e é um nó cego, um nó daqueles de marinheiro. E tem dia que é um laço. E nesse laço você pode desempenhá-lo sem sofrer tanto. Na dor, no nó, quanto mais cego ele está, quanto mais apertado ele está e quanto mais você puxa, mais ele dói. Então a saudade, ela tem esses dois níveis. Na verdade, a gente pode falar sobre o luto. O luto, ele tem essas duas caras, essas duas faces. Tem dia que aperta e estrangula, tem dia que aperta, mas é laço. E nos dias que é laço, tudo fica mais fácil. É o dia em que você tem as lembranças melhores na sua cabeça, as lembranças do amor, a lembrança do beijo, a lembrança da voz,
Aquele dia de laço, você vai deixar as lágrimas cair, elas tendem a cair, só que não dói, não te aperta. No dia que ele é nó cego, ele te aperta, o luto te embaraça, o luto faz com que você sinta dores físicas, dores espirituais. Tem dia que é difícil até levantar da cama, não é? Tem dia que tudo que você quer é ficar quieta, sozinha num canto. Tem dia que você se pergunta, por que comigo? Por que com quem eu tanto amava? E por que nesse momento? Porque no melhor momento da vida das pessoas, elas partem à pátria espiritual. Por que com o meu filho, que era tão novo? Por que com minha mãe, que ainda tinha muita vida pela frente e eu precisava tanto dela? Por que sem aviso? Por que de surpresa? Por quê? Por quê? Por quê? E nesses dias em que os tantos porquês nos perturbam, a gente pode começar a imaginar que o que está faltando para a gente transformar esse nó cego em um laço que vai te apertar, mas não vai te estrangular, é não mais perguntar o porquê, é perguntar para quê. Para que aconteceu isso nesse momento? Para que Deus me concede tanto amor de conviver com um filho, com uma esposa, com um marido, com alguém que eu tanto amo, mas de repente ele sai de perto de mim? A cabeça, ela reage como se o amor fosse físico. Amor não é físico. Se o amor fosse físico, ele seria seletivo. Amor seletivo não é amor. Amor seletivo é conveniência. O amor, ele é espiritual. E o que é o amor espiritual? É o amor que não faz escolha entre raça, cor, credo. É o amor que não faz escolha em qual formato está o corpo material daquela pessoa. É o amor que sabe que o que é interligado não são os corpos, mas os espíritos. Quando você ama alguém, você não ama os cabelos. Você, claro, cabelo, corpo, perna, tudo faz um conjunto. Mas não é o físico que você ama. É o espiritual. É a convivência que tiveram. É a história espiritual onde se encontraram. Você não ama os olhos azuis. Você ama a capacidade de enxergar. Você não ama o cabelo loiro. Você ama o cheiro que aquele cabelo exalava. Você não ama as mãos bonitas. Você ama a capacidade do toque que elas tinham de triscar, de te apertar e de te abraçar. Então, com isso, a gente começa a entender que o amor não é limitado ao material. Se a gente limitar o amor ao material, estamos transformando algo grande num lugar bem pequenininho. Você está pegando o amor e transformando ele numa caixinha de música desse tamanho aqui que cabe na mão. Isso não é amor, isso é apego. Quando nós estamos apegados a algo ou a alguém, não importa se aquela pessoa quer ficar, não importa se aquela pessoa precisa partir, não importa se ela cumpriu a missão dela aqui na Terra, não importa nada disso. Você quer ela aqui, perto de você. E isso é muito normal, isso é de você, de mim, de todo mundo. Nós aprendemos a achar que as coisas são nossas. E assim como as coisas, nós também achamos que as pessoas nos pertencem. E é muito triste quando a gente descobre que nada pertence a nós, nem a nossa própria vida. A nossa vida e tudo mais pertence ao Pai. O Pai é dono de tudo. E graças a Deus, porque nós não saberíamos atuar como donos, criadores de coisas tão preciosas como são as pessoas e os amores. Então, no momento que o Pai diz, eu preciso de volta, vai voltar para a verdadeira pátria, volta para mim, porque já terminou a sua missão nesse mundo que é de expiação e de resgate, a primeira coisa que ele escuta é o nosso grito de revolta.
A primeira coisa que ele escuta é o nosso grito de angústia. A primeira coisa que ele escuta são os nossos porquês. Acontece que ele nunca escuta o muito obrigado. Muito obrigado por ter me permitido ser mãe, irmã, pai, filho desta pessoa. Muito obrigado por me ter permitido que nossos espíritos se cruzassem num plano tão grande, num planeta que cabe tantas pessoas, que nós nos cruzássemos nesta vida. Muito obrigado por todos os sorrisos, beijos, todos os trabalhos, todas as brigas, todos os xingamentos que nós compartilhamos também com essas pessoas. Muito obrigado pelo tempo que eu usufruí dessa joia que não era minha, nunca foi minha, mas pertence a ti. Uma coisa que eu sempre lembro é que quando pequena, quando eu comecei a ver os espíritos e caí na real, que realmente eram pessoas que já tinham passado por esse plano, lá pelos meus 7 anos, quando eu percebi que realmente era, eu ficava imaginando, ufa, graças a Deus, eu não preciso mais ter medo de morrer. Por que eu teria medo de morrer se eu via aquelas pessoas, se eu conseguia conversar com aquelas pessoas que já estiveram também aqui na Terra? A primeira coisa que saiu do meu coração de criança era o medo da morte. Eu já não tinha mais por que ter medo da morte. Eu percebi desde cedo que não se acabava. Eu percebi desde cedo que eu veria, que eu conviveria com aquelas pessoas. Eu só não sabia que aqui neste plano e nessa Terra, algumas pessoas é que iriam ter essa comunicação antes da volta ao plano espiritual. Outra coisa também é que eu percebi que essas pessoas, elas voltavam falando coisas das quais elas gostariam de ter dito em vida, das quais elas gostariam de ter compartilhado com alguém em vida. Então, logo cedo, eu aprendi a não deixar baixo, a não deixar guardado nenhum sentimento. Eu aprendi a dizer te amo, eu aprendi a dizer obrigada, eu aprendi a usufruir das oportunidades que eu tinha com essas pessoas. Porque o sentimento que mais fere os desencarnados quando eles partem à pátria espiritual não é a saudade. Não é a saudade dos que ficaram aqui, nem a saudade desse plano. O que mais dói nos desencarnados chama-se remorso, arrependimento. Isso dói. O remorso dói porque seria como se você tivesse percebido, caído na real da oportunidade que você perdeu, da oportunidade material que você teve. Agora é preciso a espera. Mayra, mas a espera é muito longa. É verdade, toda espera é longa, seja ela de 1 hora, seja ela de anos. Sabe por quê? Porque esperar é muito ruim. Quem aqui não já ficou numa fila do médico, uma fila do banco, uma fila de qualquer repartição pública? Quem aqui não já ficou esperando alguém se arrumar ou alguém queria te buscar e parece que essa pessoa nunca vinha? Todo mundo. Espera nunca é agradável. Primeiro que a espera, ela te traz a ansiedade de saber o que vem depois. Ela te traz a ansiedade do que você vai viver depois daquele momento de espera. Bem assim é quando os nossos amores partem à pátria espiritual. É dolorido a espera. Eu tenho certeza que se vocês fecharem os olhos e pensarem em alguém que hoje você queria dar um grande beijo na bochecha, na testa, um abraço, praticamente você pode ver essa pessoa do seu lado. Sabe por quê? De novo, porque o amor não é material. O amor não é visto com os olhos que na terra irão sucumbir. O amor não é sentido pelo coração, que é orgânico e também
será consumido pela terra. O amor é sentido pelo Espírito. O amor é vivenciado pelo Espírito. Aqueles que reconhecem esse verdadeiro amor até sofrem com saudade, sim, mas eles jamais deixam de acreditar no reencontro. Em uma mensagem, eu disse que aceitar os planos de Deus ou aceitar os desígnios de Deus não é desistência. Aceitar é entender que nós não temos controle. É entender que nós temos limites, mas não há limites para o amor de Deus. Não há limites para o poder de Deus. Então, a aceitação nunca foi desistência. Aceitação é a humildade de entender que Deus, que Jesus Cristo, que a espiritualidade, que é sábia, honesta e bondosa, pode nos qualificar a atravessar aquele caminho. E tem caminho que não é com flores. Tem caminho que o sol não está brilhando. Terão caminhos em que a chuva está caindo de verdade. Terão caminhos que parece que alguém colocou inúmeras brasas para que você pudesse passar. Terão caminhos que você vai avistar obstáculos que você acha que não tem a capacidade de atravessar. Terão caminhos que parece que vem água para inundar e você começa a pensar o que eu vou fazer. Mas de repente é por intermédio daquela água que você vai subir e ultrapassar aquele obstáculo. Quantas vezes nós dizemos no Pai Nosso que seja feita a tua vontade? Quantas vezes nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas? Quantas vezes nós dizemos que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus pode tudo, que Deus é sábio, que Deus é honesto, que Deus é bondoso? Quantas vezes nós falamos do amor do Cristo por nós? Quantas vezes nós falamos do exemplo do Cristo para conosco? E quantas vezes nós desconfiamos dos planos deles? Quantas vezes eu digo, Deus, eu não merecia, como se esse mesmo Deus bondoso quisesse te punir com a vida de outro. Isso ainda é uma imaturidade nossa, uma imaturidade espiritual. É uma imaturidade que faz com que a gente muitas vezes feche os olhos para uma única verdade. A morte sempre foi a certeza, desde o nascimento da humanidade. É a única certeza que nós temos. E por incrível que pareça, é o instrumento que nós mais deixamos de lado. Falar de morte para nós é como se a gente estivesse atraindo ela. Falar de morte para nós parece que é algo incomum. Os budistas, eles têm a arte de morrer, porque a arte de viver, todos nós achamos que sabemos. O que é a vida para você? O que é a vida para sua irmã? O que é a vida para mim? Pronto. Nós temos visão de vida diferente. Nós temos visão de vida diferente. A visão de viver bem para alguns pode ser o financeiro, pode ser uma estabilidade, pode ser carro, piscina, dinheiro, viagem. Para outros, viver bem é só ter saúde. Para aqueles que estão no hospital, viver feliz é poder se curar. Para outros, viver bem é estar no melhor emprego, no melhor cargo da empresa. Para outros, seria ter um emprego. Então, a arte de viver é vista por cada um de uma forma diferente. Porém, nós nunca pensamos na arte de morrer. Nós não nos preparamos para a morte.
Nós não nos preparamos para uma amiga que fatalmente irá nos abraçar e também irá abraçar as pessoas que nós amamos. Se você nunca vivenciou um luto, você irá vivenciar. E nós sabemos disso, nós temos a certeza disso, porém não nos preparamos. Quão bom seria que nós pudéssemos nos preparar para a morte, para as decepções, para os obstáculos, porque nós saberíamos, não sem dor, os próximos passos. Morrer significa, a morte física significa apenas deixar essa veste física. Espírito nenhum morre. O espírito é eterno e não há ninguém que consiga matar um espírito. Eu desafio qualquer pessoa de qualquer religião a matar um espírito. Não há morte para quem foi criado por um Criador perfeito. E já sei o que você está pensando agora, principalmente se você é novo aqui no canal. É muito fácil falar, Mayra, difícil é passar por isso. Pois bem, claro que cada um de nós passa pela morte, seja dos entes queridos, seja de pessoas mais afastadas, cada um tem uma forma de atravessar o luto. O luto, ele não tem uma bula. Ah, quem dera! Quem dera tivesse uma bula onde a gente tivesse escrito tudo o que ia acontecer durante esse período, quanto tempo esse período ia durar e principalmente todos os remédios que a gente poderia tomar durante essa caminhada. A quem dera se o luto fosse previsível, se ele pudesse ser visto como uma receita de bolo que se põe e tira ingredientes. E que naquela mesma receita, independente do forno, o bolo seria igual. Mas não é assim. Quando eu falo para vocês, eu também falo por experiência. Eu enterrei 2 filhos. Eu entreguei à pátria espiritual 2 filhos. Há pouco tempo entreguei a minha avó, que considerava uma mãe, o meu avô, que considerava um pai, e o meu pai, meu papai, que fez 1 ano agora do seu desencarne. Quem me acompanha há algum tempo lembra desse momento. Todas essas minhas entregas não foram sem dor, não são sem saudades. Tem dia que a saudade atravessa o meu ser também. Tem dia que tudo que eu queria era ouvir a voz deles. Mas algo dentro da minha caminhada me fez entender que querer as pessoas que eu amo aqui a todo custo é um egoísmo da minha parte. Porque alguém ia querer ficar neste plano mais tempo do que precisa? Por que você gostaria que alguém cumprisse a sua missão de forma ainda mais longa se ela já cumpriu tudo aquilo que ele veio, né? Tudo aquilo que ele veio a fazer aqui nesse plano terreno. Nós temos que entender que as missões são diferentes. A missão de cada um aqui é diferente. O tempo de cada um aqui também é diferente. Nós não temos pouco tempo, não importa se você viver 1 dia ou viver 100 anos ou 120 anos. Não é pouco tempo. É tempo suficiente para fazer aquilo que nós planejamos fazer. É tempo suficiente para fazer o que é importante. Tem que saber se você está perdendo esse tempo com coisas, pessoas e situações que não valem a pena. Hoje eu vou contar um relato pessoal meu, que para mim foi muito forte. Quando meu pai estava na UTI, e ele ficou mais de 20 dias na UTI, mais ou menos isso, eu tinha uma fé, uma esperança de que ele sairia de lá com vida material, que eu iria abraçá-lo, beijá-lo, conversar, enfim, que nós iríamos mudar muitas coisas na nossa vida com aquela situação, porque a morte também nunca vem para te deixar igual.
Se você passa, se você é a mesma pessoa depois que a morte abraça os seus amores, é preciso rever alguns atos. A morte, ela vem muitas vezes como uma professora difícil, mas ela também vem para nos ensinar coisas muito importantes. E na segunda vez que eu voltei para ver o meu pai, né, eu fui primeiro, depois vim inaugurar a casa e voltei. Quando eu voltei, ele já estava se despedindo. Mas o meu pai já tinha passado por inúmeros procedimentos médicos. Os médicos, na tentativa de salvá-lo, né, na tentativa de deixar ele aqui nesse plano, tinham feito vários procedimentos. Ele já estava todo machucado. Meu pai estava machucado, meu pai estava inchado, meu pai não estava mais conseguindo respirar, meu pai estava com diversos e inúmeros remédios, estava com muita dificuldade e o semblante dele já havia um semblante de dor, um semblante de esforço para estar ali. E eu disse, está na hora, conversei com meus irmãos, com minha madrasta e disse, está na hora da gente entregar papai. Está na hora da gente poder dizer para ele que ele pode ir, que ele pode seguir, se for essa a missão dele, se chegou ao fim. Porque eu acho que ele está também se prendendo à nossa dor aqui. Meus irmãos foram, minha madrasta foi, e na minha vez, quando eu o abracei, que eu fui tentar abrir a boca para dizer isso, as palavras não saíam. As palavras não saíam, eu só conseguia abraçar ele, apertar ele, chorar. Eu passei 3 horas meio que emborcada no peito dele e as palavras não saíam de jeito nenhum. Eu tentava dizer que ele poderia ir, mas o meu coração me prendia dizendo, eu preciso de você, fique, eu preciso de você. Eu não conseguia de jeito nenhum. E aí, numa hora que eu estava chorando no peito dele, eu virei o rosto e tinha uma senhora internada também na UTI, ela estava do outro lado, a cortina estava aberta e a filha dela estava com ela. E ela já estava também cheia de procedimentos e aí teve uma intercorrência e aí fecharam a cortina e eu vi que os médicos estavam lá tentando fazer algo para salvar ela. Eu olhei para o meu pai e eu pensei comigo, não posso ver meu pai sofrer porque eu preciso dele, porque eu sinto que precisa dele. Esse sentimento eu é muito egoístico nesse momento. Meu pai está em sofrimento. E eu tenho certeza que ele não queria estar aqui a todo custo. E nesse momento, eu já estava com os olhos tão inchados, eu já estava ali há 3 horas chorando, eu olhei para ele, eu disse, pai, pode ir. Vai porque o nosso encontro é daqui a pouco. Vai porque a gente ainda vai se abraçar e se beijar muito. Vai porque eu vou cuidar das coisas que você queria ter cuidado. Vai porque eu te amo. Eu percebi que amar não é pedir para ficar. Amar é entender o momento das pessoas. Em todo o tempo na vida da gente. Seja pela morte, seja por uma separação conjugal, seja pelo fim de um relacionamento de amizade que não deu mais certo, seja como for o ciclo, a perda, né? Amar é isso. Amar é entender que as pessoas têm a sua hora e o seu momento. E naquele momento, antes de sair da UTI, eu tinha absoluta certeza que ele iria me escutar. E eu já saí de lá pronta a resolver a parte burocrática, que é terrível, por sinal, terrível. E numa tarde, quando eu voltei, na mesma tarde, ele havia desencarnado. Ele havia ido 3 horas depois da nossa conversa. Sabe o que é mais difícil? É quando você compreende que amar é liberdade. Amor nunca foi prisão. Tanto não é prisão que Deus não te aprisionou para amá-lo. Te deu o livre-arbítrio e disse, me ame
se você achar que é necessário. Naquele momento, eu olhei para o meu pai e disse: não, eu não posso querer que ele fique em sofrimento por mais tempo, simplesmente porque eu não aprendi a deixar livre. Amar é fazer o que é preciso. Se as pessoas tiverem que ficar nesse plano, que elas possam ficar em paz. Se elas tiverem que partir, que elas possam ser amparadas. E em toda situação, em qualquer cenário, Deus não erra caminhos. Deus nunca erra um caminho. Não existe morte prematura. Todos temos o tempo de desencarnar. Ah, Mayra, mas foi acidente. Não existe morte prematura. Você pode até partir numa data que não estava compromissada. Mas se você partir, será porque Deus permitiu. Pode até não ser o querer dele, pode até não ser o momento que você prestou o compromisso, mas será o momento que ele permitiu a partida. Deus não erra caminhos. Eu sei que tem muita gente que pensa: a culpa foi minha, eu levei ele em determinado hospital, eu fiz com que ele fizesse a cirurgia, eu não olhei a alimentação, eu não percebi quando ele estava triste. Nós temos uma grande mania de nos culparmos pelos fins dos ciclos que são necessários. Nos culpar pela partida de alguém é como se a gente estivesse dizendo para nós mesmos que nós tínhamos o poder de permanecer com essas vidas terrestres, materiais aqui. E isso não é verdade. Esse poder não pertence a nós. Não importa como foi que aconteceu, nem quando aconteceu. Você não tem poder algum para mudar os planos de Deus. Não há culpa naquilo que Deus faz. Não há culpa naquilo que Deus faz. E falando nisso, vocês sabem que eu sempre trago para vocês, quem é novo no canal, eu gosto muito de ler. Mas veja, eu não leio só livros religiosos, eu não leio somente livros espíritas. Eu leio todos os livros que falam com a minha alma, que falam com o meu dia a dia. Eu gosto muito de filosofia e gosto muito de ler diversos tipos de livros. Então, eu estou começando uma pós-graduação em suicidologia. E é justamente com a professora Karina Okajima, que tem esse livro aqui. E eu trouxe esse livro para vocês. Ele é fininho, mas ele é de uma grandeza enorme. O nome desse livro é Luto por Suicídio e Pós-Venção, a Outra Margem. Aqui, ó. Luto por Suicídio e Pós-Venção, a Outra Margem. E aqui, já na orelhinha do livro, você tem uma mensagem, ó. O luto por suicídio é um processo turbulento, em mar revolto, cujas ondas tornam a parte que falta um ciclo que provoca na pessoa enlutada a sensação de que ela nunca mais se erguerá novamente. Além disso, após a partida de alguém por suicídio, a ferida se torna chaga, que dói pela ausência presente de quem partiu. Ficamos em carne viva e a pergunta que não quer calar é: será que encontrarei forças para conviver com a saudade de momentos que nunca mais serão vividos? Sem rituais e alívio imediatos, somos obrigados a viver a travessia do luto em ritmo desacelerado para aprender a ser útero de nós mesmos. A Karina Okajima é psicóloga, psicopedagoga, gestalt terapeuta e consultora em saúde existencial. Tem várias vários títulos aqui,
né? E ela tem uma história com suicídio, né? Ela tem uma história na família dela também com o suicídio, né? E ela ensina sobre isso, ela ensina sobre tudo isso, e eu vi nela uma forma de estudar também. Nós médios, nós que somos religiosos, nós temos a obrigação também de sermos bons instrumentos no trabalho que nós conduzimos, no trabalho do consolo, do conforto, de tudo isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar em relação ao suicídio é a responsabilidade que cada um de nós temos na desistência dessas pessoas. Elas não desistem de Deus, elas não desistem da vida, elas desistem da humanidade. Não é que elas deixaram de acreditar em Deus, elas deixaram de acreditar no humano, na humanidade, na bondade. Eu li uma frase que para mim é muito verdadeira. Tá muito difícil, não é ensinar, né? Não é cristianizar os ateus, ou seja, não é fazer com que ateus e agnósticos acreditem no Cristo. Tá difícil cristianizar os cristãos. Isso é que tá difícil. Tá difícil falar de Cristo com aqueles que se consideram cristãos, mas pregam a violência, pregam a maldade, aqueles que pregam a chacota, aqueles que pregam coisas ruins para as pessoas, aqueles que praticam o mal e estão lá colocando versículos bíblicos. São aqueles que dizem conhecer Jesus e praticam a maldade. Então, onde está mais difícil encontrar o Cristo é no meio cristão. Está muito difícil vivenciar o Cristo, porque nós, sabendo que somos templo de Deus, sabendo que somos partículas divinas, muitas vezes não nos comportamos como irmãos. E olha só, que Jesus passou a terra apenas pedindo: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não pediu que você tivesse uma religião. Jesus não pediu que você tivesse título. Jesus não pediu que você fizesse coisas impossíveis. Disse: amem-se uns aos outros. Então nós criamos religiões, criamos doutrinas, segregamos. E o mais engraçado é que as doutrinas e as religiões foram criadas para unir, só que aí elas viraram motivo de segregação. Elas foram criadas para que a gente possa ter humildade, mas aí viraram motivo dos egos, da vaidade. Elas foram criadas para que a gente trabalhasse com a igualdade, mas aí nós criamos títulos dentro das religiões e das doutrinas. Então tem sempre alguém procurando ser um melhor ou um maior cristão. E isso não diz respeito às doutrinas ou às religiões. Isso diz respeito aos homens. Isso diz respeito a nós. Aqueles que falamos muito bem sobre o Cristo, falamos muito bem sobre a bondade, sobre a caridade e sobre o amor, mas praticamos o inverso disso. Então, quando pessoas deixam de acreditar na humanidade e desistem delas, nós apontamos o dedo dizendo: esses são muito corajosos, ou esses são muito fracos, covardes. Quando na realidade essas pessoas são desesperadas. Desesperadas pela falta do nosso amor, desesperadas pela nossa falta de empatia, desesperadas pelo nosso julgamento, desesperadas porque muitas vezes de forma errada buscam aceitação. Se tem uma coisa que pode libertar o nosso espírito, é não querer ser aceito por ninguém. Você não precisa ser aceito por ninguém, desde que você se estude. Se estude, se conheça, para que as pessoas não digam a você quem você é. Conheça-te a ti mesmo
e ninguém vai poder te ofender. Mas quando alguém desiste desse mundo, entenda que você, que eu, fizemos parte dessa desistência. Nós que estamos na internet digitando comentários ácidos, violentos, divulgando mentiras, divulgando coisas que não valem a pena. Nós que apontamos o dedo e dizemos, ela não é verdadeira, não é verdade que ela tem essa doença, ela é charlatã, ela engana as pessoas. Nossa, eu não gostei do óculos da Mayra. Pelo amor de Deus, plena sexta-feira. Não gostei do óculos, quer saber? Eu posso não comprar um óculos e ir embora, mas não. Eu vou lá nessa live dessa menina e vou dizer, que óculos feio, o óculos não está combinando com a blusa e você é feia, você não é bonita. Ufa, agora eu posso pegar toda a minha frustração e ir dormir. Porque eu não consegui resolver os meus problemas internos. Então eu pego o meu lixo e jogo no outro e espero que o outro saiba lidar com o lixo e uma violência que é minha. Mas aí o outro não suportou. E o outro desistiu dessa vida material porque desacreditou em você. Porque abre a internet e em vez de ter um monte de gente levantando pessoas, um monte de gente tornando pessoas melhores, um monte de gente divulgando o amor, divulgando coisas boas e ajudando uns aos outros numa rede que é um grande instrumento. Tem pessoas diminuindo pessoas. Tem cristãos diminuindo cristãos. Eis então a sua culpa em tudo isso. Eu fui no mercado hoje e eu estava sem paciência. E como eu estava sem paciência, eu tratei mal a atendente do mercado. Tudo bem, não tem problema. Ela está lá, ela trabalha para isso. Não é verdade. Ela trabalha para te atender bem. Mas se você não tem pelo menos os princípios cristãos que você vai sair do mercado e vai para a igreja ajoelhar ou para o centro espírita fazer o seu trabalho espiritual, tenha pelo menos a educação de guardar tudo que não for bom para você. Quando você não tiver uma palavra boa para alguém, língua para dentro da boca. Isso diz respeito à empatia também. Isso diz respeito a você ter a ideia de que cuidar da sua própria vida já é muito. Se você cuidar dessa sua encarnação, você já fez muito. Mas sabe, tem sim. Tem pessoas que podem falar mal das outras sim. Tem pessoas que podem colocar recados ruins. Tem pessoas que podem fazer o que elas quiserem. Tem sim. Vamos lá. Sua vida está perfeita? Tá tudo certo no seu trabalho? Tá tudo perfeito no seu casamento? Você já estudou tudo que você tinha que estudar? Você já leu todos os livros que você tinha que ler? Você já fez toda a caridade do mundo que você precisava fazer. Peraí, já sei. Você já sublimou, você é um espírito perfeito. Então você pode. Você pode atirar a primeira pedra porque você nunca errou. Você pode. Tem essa pessoa aí, gente? Alguém aí é essa pessoa? Se for, por favor, se antecipe e diga aqui que a gente quer te usar como exemplo. Não, nenhum de nós pode. Então, quando alguém desistir, Quando alguém desistir da humanidade, saiba que você tem parcela de culpa nisso. E faça o possível para mudar. Não confie, não espere que essas pessoas tenham só o atendimento público, psicológico, psiquiátrico, que precisa ter, que tem que buscar. Faça você também a sua parte. Se você não consegue amar o outro, respeite o outro. Se você não consegue ter empatia pelo outro, silêncio. O silêncio também é solução. Quantas palavras desnecessárias ditos nessa rede de internet. Quantas oportunidades que as pessoas têm de se manterem em silêncio. Tem pessoas que o que a gente deseja é que elas fossem fluentes no silêncio. Então,
eu jamais vou trazer aqui o suicídio, a desistência das pessoas, como se essa culpa fosse só delas. Da religião do medo que acusa, que aponta, das pessoas que não querem saber o que levou essas pessoas a praticar tal ato, das pessoas que não pensam na sua própria mudança para ajudar o outro. Todos nós temos parcelas nisso. Todos nós fechamos os olhos para aquilo que não é agradável, para que a gente possa, mas julgar a gente sabe. E sabe por que a gente julga tanto? Porque julgar deixa que o nosso ego pensa que nós somos maiores do que aqueles. Quantas pessoas publicam o céu e vivem um inferno? Cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você acompanha. Nem todo sorriso largo na internet tem por trás flores. Há pessoas que estão sorrindo sem querer sorrir. E isso é uma prisão. É melhor que a gente possa chorar quando precisa chorar. É melhor que a gente sorria quando tiver com vontade de sorrir, do que ter uma prisão de viver uma vida que não nos pertence, apenas para mostrar ao outro. Então esse livro tem um capítulo dele, vou mostrar o livro aqui de novo, tá? Luto por suicídio e pós-venção. A outra margem. Tem um capítulo dele que chama-se Ressarcimentos. Lembro-me de uma pessoa enlutada no velório pedindo desculpas a todos em virtude do suicídio do marido. Chamou minha atenção o fato de a viúva pedir desculpas pelo impacto que o suicídio do marido causou nas pessoas que estavam tentando confortá-la. Ela parecia se sentir endividada pelo ato do marido. Quando me aproximei dela, ela me abraçou fortemente, pedindo desculpas para mim também. Ao corresponder ao abraço dela, sussurrei no seu ouvido: a dívida que imagina que tem para com as pessoas que vieram confortar você, inclusive eu, já foi paga com todo o seu sofrimento durante a sua convivência, que sei que foi difícil, e com a tormenta de sentimentos que você está vivendo. A viúva desabou a chorar e disse: sinto muito vergonha por ele ter se matado e eu não ter percebido nada. Eu deveria ter visto que ele não estava bem. São inúmeras as histórias que acompanho que no momento do suicídio lançam a pessoa no território de puro desconhecimento e muito sofrimento. O suicídio não permite mais o cuidar, o acompanhar, o estar junto concretamente com a pessoa amada. E faz de toda a experiência conturbada uma vivência que promove a necessidade de reparação de danos, de reorganização daquilo que o caos bagunçou, levando a um sentimento de inadequação, que por sua vez causa a desapropriação dos lugares de pertencimento. Nesse sentido, identifico nos enlutados uma necessidade em comum, que intitulei de ressarcimento. Quando o suicídio de alguém que se ama acontece, a tristeza, o torpor e a sensação de impotência nos invadem. O sofrimento que nos leva a sentir que nada fizemos precisa ser transformado em ações de amor e de fé, em pedido de continuidade para o nosso bem-estar e conforto emocional. Como Parks salienta, quando a perda for repentina, grande e impinjada a atenção do enlutado, são usadas palavras relacionadas à mutilação e à violência. No processo de luto, busca-se um sentido em uma trajetória que iniciou o caos atormentador da falta de compreensão. A imprevisível morte de alguém amado causa instabilidade, culpa e a falsa sensação de que poderíamos ter mudado o que foi imutável. Assim surge a necessidade de ressarcimento. É muito legal quando ela vai trazendo, ela fala sobre o luto pelo suicídio. Mas se você transformar essas palavras para o luto de qualquer tipo de desencarne, você consegue se ver diante dela. Quando você entrega alguém à pátria espiritual, você se culpa.
Você se culpa, você se envergonha, você se diminui, você começa a achar que poderia ter feito mais, você começa a achar que poderia ter percebido algo, começa a pensar, eu não deveria ter dado uma moto, eu não deveria ter dado um carro, eu não deveria ter levado ele àquele hospital. Por que que eu não levei ele nos primeiros dias que ele disse que estava com dor? Por que não levei ele quando ele disse que estava se sentindo mal? Por que eu não percebi todas essas coisas? De repente, você percebe que na realidade não tinha como você fazer exatamente nada diferente do que você fez. Exatamente nada daquilo que você exerceu. A pessoa que está próximo a você também tem o direito ao livre-arbítrio, também tem o direito à escolha. A escolha de pilotar, a escolha de dirigir, a escolha de beber, a escolha, todas as escolhas também são realizadas por essa pessoa. Quem dera se a gente como mãe, como pai, por exemplo, pudesse decidir tudo pelos filhos. Quem dera que a gente tivesse realmente algo que pudesse fazer com que eles andassem somente como nós quiséssemos, ou com quem nós quiséssemos. Quem dera tivesse um botão nas pessoas que nós amamos, em que nós parássemos ela, bloqueassem elas e que ela não podia mais nem se movimentar. Nós faríamos isso para proteger. Só que esse plano não é para isso. Esse plano é para viver. Esse plano é para vivenciar todas as experiências. O luto também é uma delas. A morte também é uma delas. Nós precisamos vivenciar, começar muito a entender não o porquê, mas o para quê. Não há nada que você pudesse fazer para mudar os rumos dessa história. Não há nada que você pudesse fazer que poderia mudar os planos que Deus já havia formado. Não há nada que você pudesse fazer mais do que você já fez. E quando a gente começa a perceber isso, há um conforto, há uma verdade nessa percepção. Precisamos entender que nós não temos... Espera aí que o TikTok ele tá me... Aí. Nós precisamos entender que nós não temos esse poder. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem para vocês mesmos, tá? Quem quiser também pode digitar. Se Deus chegasse hoje para você e dissesse, tudo bem, essa pessoa que você tanto ama, que está com você, que você tanto beijou, tanto amou, você vai escolher com quantos anos ele partiria. Alguém aqui é capaz de escolher com quantos anos essa pessoa partiria? Sei lá, você é capaz de dizer, com 100 anos? Com 80 anos? Você é capaz de dar data, hora e termo para a morte de alguém que você ama? Você é capaz de entender o tempo correto que ele precisa voltar à pátria espiritual? Nós temos essa competência para dizer assim, tudo bem, leva o meu filho, leva minha mãe, meu pai com 80 anos, com 90 anos. Não, nós não temos. Nós nem teríamos coragem de perguntar, de pensar, de dizer. Imagine, a única coragem que nós teríamos era dizer o quê? Me leve, deixe ele, me leve, por favor. Isso não seria uma resposta, isso seria uma barganha. É por isso que Deus, que sabe tudo. É por isso que os planos são alinhados com a espiritualidade. É por isso que nós precisamos entregar e confiar na vontade do Pai. Ainda que não seja a mesma da nossa vontade, você diz isso todo dia. Que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Isso me faz pensar
Quantas palavras nós dizemos ao longo do dia? Quantas orações nós fazemos dentro das igrejas, dos centros espíritas, dos terreiros, enfim, do local que você professa a sua fé, de forma que ela fosse só palavras ao vento? Quantos bons dias a gente dá por dia, ou boa tarde, ou boa noite, sem querer dar? Virou automático falar eu te amo. Virou automático rezar o Pai Nosso. Sabe por quê? Porque você diz no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Se você não consegue compreender e entender a vontade do Pai, essa palavra tem sido em vão. Não é verdade? Por isso que Deus não espera de você um vaso que está pintado por fora e trincado por dentro. Por isso que Deus é tão bondoso que Ele entende quando você está destruído, revoltado, que Deus aceita seu ódio, Deus aceita sua raiva, Deus não escuta as suas palavras quando você está falando, quando a sua dor está falando. Deus aceita quem você é. Quem quer mudar você são os outros humanos. Então, para você ser um bom cristão, na cabeça de um outro humano, você não pode falar um palavrão, você não pode ir ao carnaval, você não pode dançar. Ah, peraí, mas ela não é espírita, o que é que ela está fazendo no candomblé? Ah, porque se ela não é... Essas regras são criadas pelo homem. Deus olha para você e diz: eu quero você do jeito que você está. Não finja ser o que não é, não fale o que você não quer. Pode ser sincero comigo. Eu aceito você do jeito que você está. E se Deus aceita você do jeito que você é, o que é que você está esperando para deixar de lado essa tendência, essa necessidade de ser aceita por outras pessoas? Deus é Deus. Alguém falou ali do candomblé, que eu sou do candomblé, mas eu acredito muito em Deus, tenho certeza disso. Veja bem, para as pessoas que são novas aqui, eu sou espírita de doutrina, a minha doutrina é espírita, então Mayra Rocha é espírita. Mas de religião, eu sou universalista, todas as religiões. Inclusive, eu tenho a cabeça lavada na Umbanda, que foi uma homenagem que a minha casa de Umbanda no Recife fez para mim, que é Grupo Fraternidade da Luz. Um beijo para eles. Eu sou devota de Nossa Senhora, eu rezo o terço, eu acendo vela, eu vou ao culto. Então, nunca se assustem se você vê Mayra numa missa, num culto, no centro espírita ou num terreiro. Eu sou um espírito livre para cultuar a Deus onde o meu espírito pedir. Sim, eu sou espírita, mas eu sou universalista de religião. Isso não me faz menos espírita. Isso me faz mais espírita, porque Kardec disse que nós não teríamos dogmas, nós não teríamos amuletos, nós não teríamos essas coisas para que todos, de todas as religiões, pudessem se achar dentro do espiritismo. O espiritismo é filosofia de vida, é um modo de viver. O espiritismo é uma ciência de estudo espiritual e também uma religião. Para mim também é uma religião. Para algumas pessoas, não. Então, para os novos que estão chegando aqui, meu culto é a Deus, então não importa o lugar que eu estou. Por isso que vocês já me viram fazer lives e ir a eventos de diversas religiões, entendem? Eu não sou prisioneira de caixinha de ninguém. Eu sou espírita da doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Eu não sigo ao homem, eu sigo a Deus. E é por isso que eu disse para vocês, se Deus nos aceita como somos, quem é o homem para não nos aceitar? As religiões e as doutrinas são para unir. Deus é um só e elas são caminhos confortáveis. É para unir.
se estiver segregando, separando, ocasionando preconceito religioso, racismo religioso, ela não cumpriu com seu papel. Aliás, isso é um ponto-chave nesse momento que nós vivemos. Chega de violência por preconceito, chega de violência por racismo, chega de violência, chega de assassinatos e chega também das religiões apontarem que essas pessoas precisam aceitar violência para entender o que é perdão. Perdão nunca foi sinônimo de ser boa, de ser bondade. Perdão é liberdade, é libertação. Você perdoa para que aquele peso saia de você. Você perdoa porque quem tem que limpar o lixo que deixaram em você é aquele que sujou. Não é você que tem que suportar o lixo alheio. Eu nem sempre fui assim, gente. Eu já fui muito medrosa. Eu tinha medo do que pensariam de mim. Eu tinha medo do movimento, inclusive do movimento espírita, dos meus irmãos espíritas, do que eles achariam dessa minha mistura. Eu tive medo de falar certas coisas que não estavam escritas ainda nos livros, por intermédio da mediunidade, da minha vivência com espíritos. Eu tinha medo de não ser aceita, tinha medo de ser perseguida, tinha medo de ser violentada. De repente, um belo dia, eu me olho no espelho e digo: eu não estou sendo quem eu sou. Eu não posso adorar verdadeiramente um Deus se eu estou com medo de ser o que Ele me fez ser. E foi nesse dia que eu me libertei. E foi nesse dia que eu abri as amarras das doutrinas e das religiões e do homem. Foi nesse dia que eu entendi o que era o espiritismo. Foi nesse dia que eu entendi o que é ser espírita. Hoje, as pessoas podem gostar, não gostar, aceitar, não aceitar. Isso é um direito inteiramente das pessoas. Só precisam respeitar. Sabe por quê? Porque eu só posso prestar contas com Deus. E Ele nunca me pediu. Então, sim, eu sou espírita, mas universalista de todas as religiões. Amo as minhas velas, amo tudo isso. Um beijo grandão para os meus afilhados, Ravi e Theo. Madinha ama vocês, viu? Então hoje eu brinco que eu sou uma médium livre. Hoje eu não me preocupo com o que falam, com o que pensam ou com o que digam. Com a crítica, desde que ela seja respeitosa, não tem problema. Não tem obrigação de gostar, de aceitar, só precisa respeitar. E sabe qual é meu único medo? Decepcionar a Deus nesse meu caminho. Esse tem que ser o nosso único medo, porque depois que a gente desencarnar e partir à pátria espiritual, não estarão lá as religiões e das doutrinas, não estará lá aqueles que são considerados ícones de nenhuma delas. Quem estará lá é você frente a Deus e Ele vai perguntar: e aí, teve coragem de fazer o que tinha que fazer? Se espelhou no Cristo ou se espelhou no humano? Praticou a caridade? Procurou mudar? Ele não vai me perguntar se eu fui aceita por movimentos, por pessoas. Ele não vai me perguntar se a minha vizinha aceitou minha orientação sexual. Ele não vai me perguntar se a vizinha aceitou minha religião, minha doutrina. Ele não vai me perguntar se o mundo me abraçou. Ele vai perguntar: e aí? Você cumpriu o que veio fazer? Você cumpriu o que se comprometeu comigo? Quando a gente vai ganhando maturidade, a gente olha para trás e vê o tanto de tempo que perdeu com situações insignificantes, pessoas insignificantes e criações humanas insignificantes. E isso nos eleva. Então, que a gente possa compreender todas as experiências terrestres pela qual nós passamos.
Bom, não vou mais tomar o tempo de vocês numa sexta-feira. Sei que tem muita gente que quer passear, muita gente que vai sair, muita gente que vai praticar, né, esporte ou outras coisas. Então eu quero agradecer muito essa companhia de vocês. Amanhã nós teremos oração, se eu não me engano, às 7 horas, a nossa corrente de oração aqui do sábado, às 7 horas, no Instagram e também no TikTok. E eu espero vocês amanhã. Olha aqui, ó, bloquinho da Mayra Rocha, hein? Começa dia 13 e vai até o final do carnaval. Eu amo todos vocês, que Deus abençoe e proteja. Amo toda a vida de vocês, que Deus possa proteger sua profissão, seus filhos, sua família e que a noite de hoje possa ser de muita paz. Amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo.